Amém, queridos. Mais uma vez, boa noite. Vamos começar os estudos, depois a gente fala sobre as programações. Irmãos, estamos reunidos mais uma vez para crescer na palavra de Deus, firmar a nossa fé em Cristo. Cada encontro é uma oportunidade de você e eu fortalecermos o nosso coração na verdade que não muda. E qual é a verdade que não muda, irmãos? A palavra do nosso Deus. Então hoje nós vamos seguir a nossa série em 2 Pedro, onde a nossa fé é confirmada pela certeza daquilo que Deus revelou. Amém? Então, como eu sempre costumo dizer, vivemos tempos em que muitas vozes dizem o que nós devemos fazer, mas nem todas carregam autoridade espiritual. Por isso a igreja, irmãos, precisa sempre lembrar de quem tem a última palavra. Porque o Senhor continua falando através da sua palavra. Pedro escreve aqui essa carta para mostrar que a nossa fé, irmãos, não é um mito. A nossa fé não é invenção humana. A nossa fé, ela não é emoção religiosa. Pedro testemunhou com os próprios olhos a glória de Cristo. E agora, através da palavra que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos chama a confiar na palavra que foi escrita. Irmãos, a fé cristã, a nossa fé, ela não é construída sobre opiniões, sobre eu acho isso, eu entendo isso, é da forma que eu penso. Não, irmãos, é sobre fatos confirmados por Deus, escrito na sua palavra. Então a verdade de Deus, ela não depende de quem acredita. Ela permanece firme, eterna, invencível, porque ela está lá escrita por homens que foram inspirados por Deus. Então hoje nós vamos ver que Deus não nos deixou no escuro. Ele nos deu a Escritura, Ele nos deu a palavra como luz. Então a Bíblia, ela não pode ser, ou não deve ser para você, meu irmão, um livro antigo, empoeirado, mas precisa ser para você a revelação viva, a revelação segura e suficiente da vontade do nosso Deus. Então quando a palavra ela é ignorada, a nossa fé enfraquece. Mas quando a palavra de Deus é honrada na nossa vida, a nossa fé floresce. Então eu quero aqui pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos terminar o capítulo 1 hoje, versículos 16 ao 21. A glória de Cristo confirmada. Vamos ler dos versículos 16 até o 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Vimos com os próprios olhos seu resplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhum profeta nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo
e falaram da parte de Deus. Irmãos, imagina aí um homem que viu Jesus com os próprios olhos. Não só viu Jesus, mas como ouviu a sua voz. Caminhou ao seu lado. Esse homem é Pedro. Alguém que não apenas creu na palavra, mas testemunhou a glória do Filho de Deus. Pedro, ele não fala de Jesus como nós que ouvimos falar, mas ele fala de alguém que esteve presente quando o céu falou com Jesus. Por isso, quando ele descreve sobre a verdade, ele fala com autoridade, ele fala com convicção. Pedro conheceu que o Cristo que andava nas estradas da terra, mas ele também viu o Cristo glorificado no monte, como ele mesmo disse. E o texto que acabamos de ler diz que Pedro ouviu o Pai dizendo aquela célebre frase: "Este é meu filho amado, que me dá grande alegria." Tenho plena certeza, meu irmão e minha irmã, que essa experiência marcou a fé de Pedro para sempre. Pedro sabia que aquilo ali não era apenas o fundamento final da igreja, mas todo o fundamento da igreja. Mas Pedro sabia também que o que sustenta a fé não é apenas uma experiência, mas a palavra segura de Deus. Muitas das vezes nós nos baseamos em pequenas e frágeis experiências, irmãos, e esquecemos de nos basear na santa palavra de Deus. Pedro sabia que um dia ele ia partir, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Pedro sabe disso. Mas Pedro não quis deixar, meu irmão, a igreja dependente de lembranças humanas. Mas Pedro fez questão de deixar uma igreja firmada nas Escrituras, que foi inspirada. Então é muito fácil eu contar aqui para os irmãos, muitas histórias, né, de como eu andei com Cristo, das minhas experiências. Mas se vocês não tiverem as experiências de vocês, lendo a Escritura, com Deus, entendendo, vai ficar complicado. Pedro entendeu que a autoridade da fé, ela não vem da emoção, mas ela vem da revelação da palavra de Deus. Por isso Pedro escreveu com urgência. A igreja precisava confiar no que Deus falou, não no que o homem acha. Amém? Assim, Pedro une duas grandes verdades. O Cristo revelado na história, aquele que ele viu, aquele que andou com ele, aquele que ensinou com ele, e a palavra de Cristo revelada nas Escrituras. A fé cristã, irmãos, não é construída sobre mitos, mas sobre fatos confirmados pelo céu e pela profecia. Pedro aqui nos lembra que a Bíblia, ela não nasceu da imaginação humana, mas do sopro do Espírito Santo. Pedro fala que a palavra é a lâmpada que ilumina, o fundamento que sustenta a voz que guia o povo de Deus. Mas hoje nós vamos seguir essa linha de Pedro e aprender com a glória de Cristo, como ela se confirma na autoridade da sua palavra. Então, 3 pontos. Vamos ver a fé cristã como fundamento e testemunho real. A palavra da profecia, que é totalmente confiável. E a Escritura inspirada pelo Espírito Santo, ela não vem de homens. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Pedro é a testemunha ocular da majestade de Cristo. Se você não fechou a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo aqui no verso 16. Pedro começa dizendo o seguinte, irmãos, versículo 16 do capítulo 1. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos
da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está afirmando aqui, irmãos, que o Evangelho ele não nasceu da imaginação humana, mas de fatos reais, que ele viu, que ele foi testemunha. Então, infelizmente, muitos cristãos têm base na sua vida lendas religiosas, mistérios inventados para enganar pessoas. Mas precisamos ter, de fato, irmãos, uma experiência com Cristo. Uma experiência que seja confirmada na sua Escritura, na sua palavra. E Pedro começa dizendo isso. Por que não inventamos histórias engenhosas quando nós estamos falando da poderosa vinda do Senhor Jesus Cristo? E Pedro diz com firmeza: vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Aqui Pedro está falando da transfiguração. O momento que Jesus se revela a sua glória no monte. Ele, Tiago e João presenciaram de fato aquela cena. Cristo brilhando com a glória do céu. Não como mestre apenas, mas agora como rei. Pedro não ouviu relatos, irmãos. Ele estava lá. Ele viu com seus próprios olhos. E aí no versículo 17 ele continua. Ele recebeu honra. Honra e glória da parte de Deus Pai. Isso mostra, meu irmão e minha irmã, que Jesus não foi apenas um profeta honrado, mas ele foi o filho que obedeceu, que recebeu a glória de Deus. E o Pai confirma a identidade do Filho diante dos discípulos, para que não houvesse dúvida. Então a fé, ela não pode ser sustentada por sentimentos, irmãos. A nossa fé precisa ser sustentada pelo que Deus revelou sobre Cristo na sua palavra. E aí Pedro destaca agora a voz do céu. Na continuação do versículo 17, ele cita o que os evangelhos também citaram. Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Em outras versões fala que me comprazo, etc. Essa é a declaração do batismo de Jesus. Não foi uma impressão apenas espiritual, mas foi uma voz audível, real, histórica. Pedro aqui está ensinando a igreja e quer que a igreja entenda que a autoridade de Cristo ela foi confirmada pelo Pai. E aí no versículo 18 ele reforça: nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro aqui fala que ele não estava sozinho. Ele diz nós, porque não foi uma visão isolada, mas foi um testemunho coletivo onde outras pessoas estavam com ele. Aqui, irmãos, elimina qualquer possibilidade de engano, de alucinação, de invenção, porque muitas das religiões modernas é sempre uma pessoa que recebe uma revelação de um anjo, aí a pessoa diz que viu isso, viu aquilo, não existe outras testemunhas que corroboram com aquela fala, mas Pedro aqui diz nós. Pedro continua dizendo, ou como se ele estivesse dizendo isso, parafraseando ele, não creiam porque eu estou dizendo, creiam porque Deus confirmou isso, a mim e aos outros apóstolos. Pode parecer alguns textos simples, pode se parecer para nós, irmãos, algo que a gente já saiba, porque a gente leu o Evangelho. Mas pensa que aquela igreja, ou aquelas igrejas que estava sendo endereçada essa carta, ainda não tinha esses documentos em mãos. Muitos talvez não conhecessem os relatos dos evangelhos. Mas aí chegamos no segundo ponto, muito importante, em que Pedro evidencia para a igreja que a profecia é completamente confiável.
E aí ele diz no versículo 19: temos a mensagem que os profetas proclamaram. Pedro aqui está dizendo com todas as letras que a Escritura não é opinião humana. Pedro afirma que essa mensagem é digna de toda confiança. Ou seja, meu irmão, é uma mensagem segura. A experiência no monte que Pedro teve foi grandiosa, óbvio. Mas a palavra que Pedro está citando ainda é mais firme. Pedro, ele não coloca a sua visão pessoal acima da Escritura. Ele submete tudo aquilo que ele viveu ao texto inspirado. E aí ele dá uma ordem. Continuando no versículo 19, desculpe. Ele diz assim, prestem muita atenção ao que eles escreveram. Meu irmão, minha irmã, a fé ela não cresce pela emoção. A nossa fé ela cresce por uma atenção séria à palavra de Deus. Ler a Bíblia para o crente não é um ato opcional. É uma questão de sobrevivência espiritual. O crente que não lê a Bíblia, ele está morto. E nem sabe disso. Quem não presta atenção na Escritura vive pela carne, não vive pelo Espírito. Por isso que no mesmo versículo 17, Pedro fala, é como lâmpada que ilumina um lugar escuro. O mundo que você vive é um quarto escuro. E sem a Escritura, o homem tende a tropeçar no pecado. A Bíblia, ela não vai iluminar tudo de uma vez, mas ela vai iluminar passo a passo, como uma lâmpada vai iluminando o seu passo. E aí eu digo mais uma vez, a autoridade da palavra não depende daquilo que você sente. A autoridade da palavra depende daquilo que Deus declarou. E aí Pedro diz no texto que essa lâmpada que nos guia até que o dia clareie. Pedro está falando aqui do retorno de Cristo. Quando a nossa fé dará lugar à plena visão do nosso Cristo voltando. Hoje nós dependemos da Escritura para imaginarmos, para entendermos, mas naquele dia, irmãos, veremos com os nossos olhos a glória que está preparada para aqueles que creem nele. Mas a palavra é o instrumento de Deus para que a consumação da história chegue. Para que a igreja possa de fato entender para onde ela quer ir, para onde ela quer viver, para quem ela quer viver. Porque infelizmente muitos estão trocando os ensinos bíblicos por coisas relevantes para esse tempo. Mas será que existe algo mais relevante do que a palavra de Deus? Será que existe, irmãos? Mas continuando o texto, que é muito importante, essas palavras do apóstolo Pedro. Pedro conclui o versículo 19 dizendo o seguinte: e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. A estrela da manhã é o próprio Cristo. É o nosso Senhor, iluminando a nossa vida. Então aprenda uma coisa, meu irmão. A palavra, ela não apenas informa. Ela transforma o coração. Para que você possa amar mais ainda a Cristo. A Bíblia, ela é confiável. Porque ela nos conduz ao nosso Salvador. Não apenas tem a doutrina correta, mas ela nos coloca frente a frente com o nosso Deus, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer para nós. E aí Pedro, no seu terceiro ponto, vai falar da Escritura, da inspiração divina das Escrituras Sagradas. E ele começa o versículo 20 dizendo o seguinte: acima de tudo, ou seja, isso é fundamental,
Isso é inegociável. E ele afirma: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Irmão, a Bíblia não nasceu de opinião humana, nem está sujeita a interpretações particulares. A autoridade da Escritura ela não depende do intérprete, porque a sua origem está em Deus. Então não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é como eu estou me sentindo. E aí quando Pedro continua dizendo no versículo 20, ele diz assim, ó, nenhuma profecia é de interpretação pessoal. Ou seja, Pedro aqui está rejeitando qualquer subjetismo espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade bíblica, ela não muda de acordo com a cultura, ela não muda de acordo com o sentimento, ela não muda de acordo com a opinião do leitor. Não somos donos da Bíblia. Pelo contrário, somos servos daquilo que a palavra diz. Então a tarefa do pregador aqui não é inventar sentido ao texto, mas revelar o sentido daquilo que já está escrito. E aí no versículo 21, Pedro explica: a profecia jamais teve origem na vontade humana. Isso aqui, irmãos, destrói qualquer ideia de que a Bíblia é um livro religioso comum. Ou talvez muitos pensam que a Bíblia é um livro, é um produto de homens piedosos apenas. Homens que abandonaram a sua vida e viveram em prol de algo que tivesse a ver com piedade. Nenhum profeta escreveu porque decidiu escrever. Nenhum profeta acordou e disse assim, ó, hoje eu vou escrever uma palavra que Deus vai me mandar. Foi Deus que decidiu falar através dele. A Escritura é revelação, não é produção humana. É a palavra de Deus, não palavra sobre Deus. Por isso, eu fico muito receoso, eu acho muito complicado, quando alguém diz, eis que te digo, etc, 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 o Senhor está mandando falar isso não tem base bíblica, mesmo. Tudo o que precisamos está na palavra de Deus. Não há nada mais que precisamos saber que não esteja aqui. Pedro está falando isso para a igreja. Pedro está ensinando isso para a igreja. Por isso que ele chama a igreja e diz assim, ó, acima de tudo. Acima de tudo. Diz para nós que isso é fundamental. Que é negociável. Nenhuma profecia, meu irmão, da Escritura é de interpretação pessoal e a gente precisa se ligar nisso. Tem muita gente hoje querendo dar um novo sentido à igreja. Tem muita gente hoje querendo dar um novo sentido ao Evangelho, querendo falar coisas que a palavra não fala. Querendo reinterpretar ou dar sentido a situações ou versículos que a Bíblia não fala. Tudo está aqui. A palavra está aqui, escrita. Tudo o que precisamos saber está aqui. Mas o texto vai seguir dizendo... Pedro completa o texto. Ele vai dizer que mais os homens falaram da parte de Deus. O mais engraçado, irmãos, é que Deus usou homens reais, cada um no seu estilo, cada um na sua cultura, cada um com o seu vocabulário próprio, mas sem perder o controle da mensagem. A Bíblia é 100% escrita por homens e 100% inspirados por Deus, ao mesmo tempo. Não é um livro natural, é um livro sobrenatural em sua origem. Em preservação também, em autoridade também. Porque em dado momento da história tentaram esconder a Bíblia, tentaram queimar a Bíblia, mas a palavra está aí. Nunca conseguiram. E Pedro encerra o seguinte, mas os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo.
A palavra aqui, impelidos, ela significa movidos como um barco pelo vento. Ou seja, eles foram guiados totalmente pela ação de Deus. Não foi a igreja que decidiu, não foram os religiosos que decidiram, foi unicamente a vontade do nosso Deus. Assim como a criação foi sopro de Deus, a Escritura veio pelo sopro do Espírito. Por isso que a gente prega, irmãos. Por isso que a gente confia. Por isso que a gente obedece, porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Não é? Porque se você ouvir essa palavra, a Bíblia contém a palavra de Deus, pode soar algo certo. Durante algum tempo, foi dita essa palavra em alguns seminários e muitos hoje batem palmas para ela e para essa frase e acredita como se ela de fato fosse verdade. Isso é chamado de liberalismo teológico. Mas existe hoje uma forma que o neoliberal também usa, porque essa aqui já foi refutada. O neoliberal vai falar que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Não, irmãos, a Bíblia não se torna, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer. Por isso que a gente não precisa apenas conhecer, mas a gente precisa pôr em prática. Por isso que ela precisa ser lida. Por isso que ela precisa ser pregada. Por isso que ela precisa ser cantada, irmãos, nas nossas igrejas. Qual é a grande estratégia do nosso inimigo nos dias de hoje? Pega todas as músicas que nós tínhamos, esse excelente compêndio teológico, tira todas elas e bota a música com 3 frases. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Aleluia. E fica repetindo isso a vida toda. O culto, irmãos, é para Deus, mas ele também é didático. A música, ela ensina. A música ensina. Então, quando você ouve determinadas músicas, que são músicas baseadas na palavra de Deus, em doutrinas bíblicas, aquilo fica na sua mente. E você não se desvia do foco. Agora, quando muitas das músicas são voltadas para emocionalismo barato, a sua fé fraqueja. Porque emocional já diz o nome emocional. Já diz o nome emocional. Será que você vai ficar triste o resto da vida? Não. Será que você vai ficar feliz o resto da vida? Não. Porque você cantar e entoar uma música alegre, sem ter um contexto exatamente bíblico, quando chegar o momento de deserto, você vai olhar para a música que não tem vertente bíblica nenhuma, você vai olhar e vai falar assim, mas a música está dizendo isso. Por que eu estou passando por esse momento de dor? Nós não vamos conseguir olhar para a raiz do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina. E aí vamos criando crentes, igrejas imaturas. O que a Bíblia diz que vão por ventos de doutrinas. São crentes que hoje estão em algum movimento aqui, daqui a pouco vão surgir um outro movimento, eles vão para lá. É um encontrozinho aqui, daqui a pouco um grupozinho lá, vamos para lá, vamos todo mundo para lá. E não se firmam, não cria maturidade, não cria casca. E aí ficam peregrinando de igreja em igreja, buscando sempre uma experiência. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não é apenas uma experiência, ela precisa ser um estilo de vida. Onde você lê todos os dias e Deus fala com você. É isso que Pedro está falando. É isso que Pedro está ensinando. Olha, eu andei com Cristo, eu vi Cristo, eu estive com Ele. Mas vocês não precisam se basear no que eu vi. Vocês precisam ter a experiência de vocês. Pedro vai ainda mais fundo. Estão lá os profetas, que não escreveram da parte deles, escreveram da parte de Deus. Leiam também, sigam também, acima de tudo,
E nós queremos ficar no nosso leitinho espiritual, se emocionando, chorando, vivendo aquela vida emocional. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos ser uma igreja forte. Precisamos ser uma igreja que olha para a palavra e entenda ela e pratica. Mas para finalizar, os 3 pontos costumeiros dos meus sermões, dos meus estudos. O primeiro deles é: seja firme na palavra, não em opiniões, meu irmão. Você pode até se firmar em uma opinião, desde que ela seja submetida à palavra. Hoje existem muitos discursos, mas a Bíblia continua sendo a única verdade inabalável. Se a Escritura é inspirada por Deus, então você não tem direito a adaptá-la. Seu único direito aqui é obedecê-la. Você não tem que adaptar o seu estilo, ao seu modo de ver. Ah, agora eu entendo assim. Ah, etc. A gente precisa parar de sustentar a nossa fé em sentimento, em achismo. A gente precisa se firmar naquilo que Deus diz, não no que o mundo pensa, não no que a gente vê por aí. Eu sempre falo isso às vezes nas reuniões, quando eu digo alguma coisa e a pessoa fala assim: não, pastor, é a sua visão. Não, meu irmão. As pessoas pensam assim: pastor, o que você acha disso? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz assim. Você acredita? Faz sentido para você? Ah, mas é o que você acha. Não, eu não acho nada. Eu não acho nada, não tenho que achar nada. A Bíblia está aqui. Agora, se você me provar na Bíblia que eu estou errado, aí é outros 500. Amém ou não amém? Nós podemos cometer erros, irmãos. Existe também a questão, em alguns pontos, de visões teológicas. Isso é legítimo. Agora, a gente não pode se basear em opinião. Ah, pastor, mas toda igreja faz. Toda igreja faz errado, irmãos. Vou dizer mais uma vez o que eu já disse antes. Nenhuma pessoa pode ser homenageada no culto a não ser Jesus. Culto é para Cristo. Não é para fulano, não é para Beltrano. O culto público, o homenageado é Jesus. A gente tem que falar aqui de Jesus. Não chegar aqui, eu senti no coração. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Não temos base para isso. Aqui nós vamos falar de Jesus, vamos pregar Jesus, vamos cantar músicas para Jesus. Amém ou não amém? Se tiver alguém que pensa diferente, abre a Bíblia e vamos discutir. Mas a gente não pode se basear em opiniões. A gente não pode se basear no que a igreja da esquina faz. Precisamos ser bíblicos. E vou ter o maior prazer, irmãos, em sentar com você, me convida na sua casa para a gente tomar um café, com um biscoito, com um bolo, e a gente discutir. Olha, pastor, acho que o senhor está equivocado, vamos ler o texto, vamos discutir, vamos ensinar. Mas baseado na Bíblia, irmãos. Nunca naquilo que eu penso, nunca naquilo que eu acho. Pode ser que eu tenha alguma visão equivocada do texto. Mas eu sempre vou me basear na palavra de Deus. Nunca no que eu penso assim. Qualquer coisa que eu ensino, eu vou ler na Bíblia, vou pesquisar na Bíblia, vou me basear doutrinariamente para ensinar, porque esse é o meu papel. Jamais eu vou chegar aqui, irmãos, eu acho isso. Eu vejo dessa forma. Não, irmãos. Não é assim que funciona. Uma igreja bíblica, ela é firme na palavra, não em opinião. Já vi gente que falou até assim: mas Fanini fazia assim. Raimundo? Amém. Deus o tem em bom lugar. Segundo, irmãos, leiam a Bíblia com reverência, não como um livro comum. Reverência não é só sobre você ficar em pé, sobre você ficar sentado ao ler o texto, não. A Escritura não foi inventada por homens. Ela foi soprada pelo Espírito Santo. E ao longo da história, se você vê a trabalheira que aconteceu para ela chegar até nós. Falamos sobre a Reforma Protestante semana passada.
Irmãos, se não fosse a reforma, a Bíblia não estava nem na nossa mão. Então, toda vez que você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Não é um autor religioso que está falando, é Deus. Então, essa palavra, ela é santa. Ela precisa ser lida com atenção, com discernimento, com temor, com disposição para obedecer. Então, a gente precisa, de fato, ter isso nas nossas mentes. E finalizando, torne-se um defensor da verdade, não um consumidor passivo. O que acontece hoje nas nossas igrejas, irmãos, que nós não temos defensores do Evangelho, nós temos consumidores do Evangelho. Eu sento, eu consumo aquilo que eu quero, se a palavra é do meu agrado, eu fico, e se a palavra não for do meu agrado, eu vou embora. Não tem nenhum crivo bíblico, é o meu gosto, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Pedro escreveu essa carta para combater falsos ensinos. Hoje essa responsabilidade é nossa, irmãos. Se a profecia aqui é confiável, então nós não podemos confiar na palavra de Deus. Agora, se for algo que é indiferente, a gente não pode ficar em silêncio, irmãos. A gente tem que abrir o texto e tem que falar, isso está errado. Isso está sendo ensinado de forma equivocada. Não é questão de visão. Ah, eu tenho visão Y, eu tenho visão aqui. Não é sobre isso. É sobre muitas coisas antibíblicas que às vezes a gente deixa passar. Ah, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Ah, mas ela é legal. Ah, mas é isso. Ah, mas aquilo. Irmãos, eu tenho certeza que os falsos profetas desses tempos aqui eram pessoas muito amáveis. Porque a gente imagina, né, o falso profeta como um velho barbudo, né, que implica com os outros, que divide a igreja. Não, irmão. O falso profeta é aquele que está rindo, que está ensinando a sua heresia sem questionar as pessoas, sem debater. Vai colocando. Geralmente o falso profeta ele evita o confronto. Ele não quer saber disso, ele evita o confronto. Ó, se ele está ensinando isso aí, pode deixar, fica com ele. Nós precisamos desses crivos, irmãos. E o mais interessante é que quando a gente estuda essas cartas do Novo Testamento, em muitas delas, falsos profetas estavam fazendo uma farra na igreja. E os apóstolos tinham que escrever essas cartas para firmar a igreja. Esses temas eram para ser superados nos nossos dias. Mas parece que as coisas voltam. De uma maneira diferente, mas voltam. E muitas das vezes a gente abre a guarda para que falsos ensinos, falsas doutrinas circulem no nosso meio. E para a gente está tudo bem, está tudo normal, porque todo mundo faz. Não é que é assim que a gente fala? Todo mundo faz. Se todo mundo faz, é legítimo. Não é, irmãos. Não é. Se fosse legítimo, Jesus não falava que a porta é estreita. Não é? A porta continua sendo estreita. A porta continua sendo estreita. Eu lembro que no início dos anos 2000, logo assim da minha conversão, um amigo me deu era uma espécie de estudo, né, de um jornal, onde mostrava que o avanço do crescimento evangélico, que até 2050 seríamos mais de 50% da população. Eu, novo convertido, dei aquele glória a Deus, amém, que beleza, né? Imagine só, todo mundo crente. Mas qual é o evangelicalismo que está sendo pregado? Não adianta ser crente e não ser cristão, irmãos. Não adianta ser crente e não ter nascido de novo. O que vemos hoje é a área VIP em igreja. Tem igreja que você paga para entrar. Será que isso é certo?
Não precisam dizer. Mas está cheio de gente. E aí isso testifica como se fosse bom, né? Ah, pastor, mas é uma bênção, está cheio de gente lá. É assim que a gente fala. É assim que a gente fala, irmão. A palavra de Deus, ela continua sendo nosso crivo. E precisa ser. E já chegou o tempo em que a gente precisa evangelizar os próprios evangélicos. Não se assustem não, irmãos. Não se assustem não. Chegou o tempo que a gente precisa evangelizar os próprios evangélicos. É triste falar isso. É triste. Porque frequentar uma igreja não é sinal de salvação. Deveria ser. Deveria ser. Mas infelizmente não é. É só ver como estão as nossas comunidades hoje em dia. Como nós vivemos hoje em dia. Antigamente, uma igreja era plantada num bairro perigoso, as coisas acalmavam. Não é? Hoje não. Hoje, pelo contrário, parece que chega a igreja, chega junto também as outras coisas. Precisamos nos firmar na palavra, irmãos. É a palavra que é a nossa base. É a palavra que deve guiar as nossas ações. Por isso que a gente precisa ler o texto, entender o texto, aplicar o texto na nossa vida. A igreja, ela precisa ser baseada pela palavra, não por opinião. Tem igreja que alguns pastores que me deram aula diziam assim, não, a igreja tem que ser a visão do líder. Deus dá a visão para o líder. Como assim Deus dá a visão para o líder? Visão está aqui na palavra, irmãos. Palavra é visão. Palavra é visão. Muita gente esperando por projetos mirabolantes. Pastor, qual é o seu projeto? Palavra, oração e discipulado. O projeto é esse. Esse é o projeto. Ser crente, visitar as pessoas, amar as pessoas. Esse é o projeto, irmãos. E cada um de nós fazermos o mesmo. Se fizermos isso, veremos Deus fazer coisas no nosso meio. Agora, se a gente ficar preocupado com estrutura, com planejamentos que nunca acontecem, nós vamos ficar preocupados com coisas desse mundo. E a nossa preocupação deve ser unicamente fazer discípulos. Sempre paro para pensar nisso. Às vezes eu estou com a cabeça um monte de coisa, aí eu lembro. A palavra de Jesus foi só, vão e façam discípulos. Batizam no nome, etc, etc. Vocês conhecem o texto. Então, quando você estiver com a mente acelerada, às vezes, com coisas da instituição, pensa primeiro se você está fazendo o que Jesus falou. Vai e faça discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez?